Nessas 13 luas como nômade, muitas vezes eu me perguntei: será que eu estou vivendo errado? Não que eu tivesse dúvida ou que eu tenha dúvida de ser nômade, de ser uma vaga vagando pelo mundo, mas a minha questão era: por que para mim é tão diferente de que para as outras pessoas ao meu redor? Ainda que eu tenha trabalhado em mim, trabalhe em mim há muito tempo, o não comparar, a não comparação. Inclusive, no meu livro O Homem que Tentou Domar o Unicórnio, tem um capítulo inteiro que eu dedico a isso, a não comparação. E isso é uma coisa que eu trabalho profundamente na minha alma. E também com as minhas pacientes, com os meus pacientes, eu trabalho isso. Mas a gente sabe que isso faz parte da nossa humanidade. E eu olho ao redor e eu não vejo ninguém passando pelos desafios que eu passo. Era para ser só um dia feliz, era para ser mais um dia feliz. Era para ser um dia que depois de ter ralado a semana inteira, eu consegui um dia de folga e eu fui lá num sítio arqueológico no Peru, no Vale Sagrado e caraca, eu sonhei muito em estar nesse lugar. Eu sonhei por tanto tempo. Você não faz ideia do quanto eu tive que trabalhar para poder me proporcionar isso. E quando eu chego nesse lugar, onde eu queria estar simplesmente desfrutando, gente, aquele lugar é incrível, é lindo. Quando eu entrei, depois de tantos desafios para chegar lá, você não imagina, sozinha, e nesse percurso que eu falo de anos e de semana e do dia em si, quantas coisas eu atravessei com o meu corpo, com a minha história e quantas memórias eu tenho aqui que eu falaria por horas, para estar naquele lugar. Então, quando eu chego, eu estava tão feliz, gente, tão feliz. E eu entrei e eu vi aquela beleza, aqueles círculos, aquele vale, o Vale Sagrado. Ele tem o nome perfeito, porque aquele lugar é sagrado demais. E quando eu senti que o corpo estava ali com a minha alma, a minha história, a emoção que me invadiu foi gigante, mas aí ao meu lado tinha esse homem, o segurança. Eu juro pra vocês, eu tô aqui contando pra vocês, eu sou muito visual. É como se eu estivesse lá outra vez. Então eu estava parada aqui sentindo toda essa emoção, olhando para tudo isso, e ao meu lado estava o homem, que eu não olhei. Ele podia ser quem fosse, ele não era nada ali diante daquele vale sagrado. Mas de repente eu senti um incômodo me atravessando e o corpo que estava tão relaxado e estava tão feliz sentiu uma invasão. E quando eu olho para o meu lado, esse homem está me comendo com os olhos, de uma forma nojenta. Que se você é mulher, eu não preciso descrever mais, você sabe exatamente do que eu estou falando. E mais uma vez, eu tive que lutar por defender o meu território em um lugar que eu só queria estar. Eu só queria, como todos os turistas que passam ali nos dias, eu só queria estar ali. Eu estava pagando, mesmo que fosse de graça, mesmo que fosse um parque de graça, sabe? Caralho, eu só queria estar ali. E aí eu olhei pra ele assim, bom, com ódio de uma leoa que defende o seu território, que é ela mesma. E aí entendi que já estava estabelecido o limite. E segui e falei, ele não vai tirar minha alegria. Ele não vai tirar minha felicidade. Ele não vai roubar a minha paz. Mas, gente, assim, ele roubou. Eu estou bastante cansada de ter que lutar pela minha paz o tempo todo, lutar pelo meu território, que é meu por direito, e eu tenho que disputar ele com olhares, palavras, toques, invasões, julgamentos, sem o meu consentimento, invasões, porque invasão é sempre sem consentimento. Pois bem, defendi meu território, meu corpo mais uma vez, e segui desfrutando do meu dia. Isso foi o que eu imaginei. Isso foi o que eu planejei. Bastou eu dar alguns passos e tentando manter um mantra dentro do meu coração de ele não vai roubar minha paz, ninguém vai roubar minha paz, mas ele era o segurança de um parque que estava vazio, porque era baixa temporada. E nem venha me dizer que eu estava errada em alguma coisa, porque eu era uma turista num parque que estava aberto. Vazio, cheio, eu tinha o meu direito de estar lá e eu tenho o meu direito de estar no mundo. Não tem nada que eu faça que justifique a invasão de ninguém sobre o meu território. E pois bem. Então eu continuei andando e aí repetindo o meu mantra de ninguém vai tirar minha paz, e aí eu estava de boa outra vez olhando para aquela coisa imensa e linda e sagrada que é aquele vale, que é aquele sítio arqueológico, e eu estava super empolgada para explorar cada pedacinho dele
E eu tinha um vestido super bonito na bolsa que eu ia colocar, porque eu tinha comprado no dia anterior e pensei, cara, tá na hora de eu começar a produzir conteúdo de verdade, porque eu me senti tão insegura durante todo o tempo, eu, mesmo sabendo que eu tinha e tenho coisas maravilhosas para falar, mesmo que doam em muita gente, tinha várias inseguranças para eu compartilhar conteúdo. Pois bem, atravessando milhões de coisas dentro de mim, dando os meus passos dentro daquele lugar onde eu deveria estar segura, o segurança ficou para trás e ficou para trás na minha memória. Mas aí eu senti uma coisa no meu coração, tipo, filma agora. E eu ainda pensei, não quero ficar filmando, eu quero desfrutar primeiro, eu quero me conectar primeiro, depois eu filmo, porque essa é a minha prática. Mas algo me dizia forte no meu coração: para agora e filma. Então eu parei e comecei a fazer um vídeo. E quando eu olho para trás, como você provavelmente viu lá no meu Instagram, e eu imagino que você tenha chegado aqui por causa do Instagram e do TikTok, onde eu compartilhei um Reels, o segurança estava me filmando pelas costas. E aí, se você vier falar, ah, mas você tem certeza? Caraca, eu não ia fazer um vídeo se eu não tivesse certeza. Eu não teria batido boca e visto ele gaguejar se eu não tivesse certeza. Mas eu te explico. Eu estava aqui na entrada, ele do meu lado, rolou a cena que eu te contei primeiro. Eu desci um pouquinho e segui caminhando nessa direção, que é a direção de entrada do parque. Aqui é a entrada do parque, de onde eu vim, e aqui você vai indo para dentro do parque. E quando eu estava ali, uns passos depois, eu parei e comecei a filmar o vale e o segurança aqui nessa direção. E aí eu filmo ele. Eu, agora, 2 meses e meio depois, em segurança e relaxada, que me dei conta, eu podia ter dado um zoom na minha câmera, mas você acha que eu ia pensar? Eu não ia pensar nisso, eu estava filmando por outro motivo. Eu jamais imaginei que eu estaria sofrendo algum tipo de invasão, de assédio, de invasão do meu território num momento desse, pois o segurança estava com o celular direcionado para mim. Ele não estava filmando o vale como eu, ele estava assim para mim o tempo todo, onde eu estava de costas andando. Esse mesmo que me comeu com os olhos na hora que eu entrei de um jeito nojento e invasivo. Esse mesmo que me olhou chegando ali sozinha e se achou no direito de me invadir. Tem tantas coisas que passam por mim nesse momento de silêncio que eu não consigo nem dizer. E acho que o silêncio diz mais do que tudo. E aí eu segui. Eu discuti com ele primeiro e perguntei pra ele: "Por que que você tá filmando? Por que que você tá me filmando?" Aí ele: "Não, é que", eu falei: "Você está me filmando de costas, eu tô de costas e você tá me filmando, e eu quero saber por que que você tá me filmando". Aí ele: "Não, eu tô filmando o parque, é meu procedimento". Eu falei: "Você tá filmando o parque, mas você tá filmando o parque apenas onde eu estou. Você tem todo esse espaço aí pra filmar, por que que você tá me filmando de costas?". Aí ele: "Não, é porque a nossa chefia pede, é procedimento do nosso trabalho, várias vezes por dia mandar vídeo do parque". Vídeo do parque que tá lá igual o tempo todo. Eu falei: "Então a tua chefia pede pra filmar cada pessoa que entra? Você faz isso com todo mundo ou você tá fazendo exclusivamente comigo?". E aí ele: "Não, é que", eu falei: "Eu quero ver esse vídeo, eu posso ver?". Aí ele: "Oi?". Aí eu falei: "Eu quero ver o que você filmou, já que você tá filmando o parque, eu quero ver". Aí ele: "Pode". E assim, tom de voz trêmulo, gaguejante e inseguro, o segurança. Eu não, eu firme. Não voltei lá para olhar, por quê? Porque obviamente ele iria pagar, porque eu estava com medo. Eu agi em legítima defesa ali, sendo uma leoa, indo para cima dele e mostrando que eu não estava com medo, porque, cara, tipo, eu não vou arregar para esses caras. Eles estão acostumados com o nosso sorrisinho, eles estão acostumados com o nosso imagina, não é nada demais. Eles estão acostumados a invadir o nosso espaço e ver a gente se encolher. Eles estão acostumados com uma coisa que eu falo que é a história do sovaco fedido. A história do sovaco fedido funciona exatamente assim. Eu sempre falo para minhas pacientes, mulheres, porque é sempre com elas. Sabe quando você toma aquele banho, que você tá cheirosinha, que você tá um pitelzinho, passou o seu creme gostoso, o seu perfume de cheiro de rica, cuidou do seu rosto, cuidou do seu corpo, seu cabelo tá massa, e aí você sai na rua toda cheirosa, e aí, de repente, aproxima de você uma pessoa com CC fedorento, geralmente um homem. Nem todo homem, mas sempre um. E aí, o que que acontece? Quando essa pessoa se aproxima de você, o seu corpo, automaticamente, você toda reage fazendo aquilo que você foi treinada para fazer. Você busca em você o erro, o defeito.
Você questiona o seu desodorante, você questiona o seu banho, você questiona o seu asseio, mas você não questiona o fedorento que tá ali do seu lado. Eu tô te falando porque eu já fiz isso várias vezes. Eu tô te falando porque isso até surgiu numa conversa com uma amiga, a gente falando sobre isso, e a amiga falou: Nossa, amiga, é igual o negócio do sovaco, né? Eu falei: É verdade. É o negócio do sovaco fedorento. Você tá toda cheirosa e tá procurando em você o defeito, o fedor, sendo que você sabe que não é. Mas você foi treinada para não confiar em você. Você foi treinada para se sentir. Aí quando você percebe que não é você e você percebe que é a pessoa ao seu redor, você faz. Você não fala, cara, está fedendo. Você pode se afastar um pouco? O seu cheiro tá incômodo, tá muito desconfortável. Não, você faz costume, você finge costume. E ele continua ali do seu lado, fedidão, se sentindo o babadeiro, o pica das galáxias, enquanto você coloca aquele sorrisinho bobo de devolver o desconforto é a minha regra de vida nessa fase da vida. Eu não aceito mais. Então, mesmo incomodada, mesmo com medo, afinal ele era o segurança do parque. E eu era uma estrangeira, sozinha, em um parque que estava muito vazio. E eram vários, porque eles tinham o conhecimento do território do parque, eles tinham o radinho que eles se comunicavam entre eles. Eles eram homens e eu era uma mulher. E um dia que era para ser um dia de lazer, virou um dia de uma angústia tão grande, onde eu tive que ralar tanto para fazer essa foto pulando feliz. Essa foto pulando feliz desse jeito, eu postei ela no Instagram e coloquei lá a música. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, mas ninguém, jamais, ninguém nesse mundo, de todas as pessoas, em todos os lugares, nacionalidades e nada, ninguém imaginava que por trás dessa foto e dessa música existia toda essa história. E eu acho que isso já vale para você levar em consideração quando você assiste conteúdos de viagem. Eu, por muitas vezes, passando perrengue durante a minha viagem, doente, muito doente, me cuidando sozinha, tendo que cuidar de mim física, emocional, espiritual, financeiramente, sem ter com quem contar e também sem arregar nos cuidados que eu necessitava. Quantas vezes eu abria meu Instagram e ficava olhando os colegas viajeiros e falava, mano, eu tô vivendo errado. Não que eu quisesse que os meus colegas passassem por isso, pelo contrário, eu fico muito feliz quando eu vejo todo mundo curtindo. Mas eu fico me perguntando, será que eu que levo as coisas muito a sério? Será que eu que poderia ter simplesmente ignorado, mas, gente, foi uma cena de uma violência tamanha. E eu tenho enfrentado isso em toda a Latinoamérica. Até aqui, como nômade, eu só tive na Latinoamérica, então eu tenho enfrentado isso com muita frequência. Cara, e aí eu tava conversando ontem com uma amiga e falei, eu sei e eu tenho plena consciência de que me questionar é parte do processo, é parte do sistema, porque é isso que fazem a gente sentir. Fazem a gente se sentir inadequada para que eles continuem confortáveis. Então, não, eu enfrentei ele, eu bati boca com ele. Ah, mas por que você não foi falar com a segurança do parque, com a chefia, com não sei o que? Eu ia saber com quem eu ia falar. Eu continuava sendo uma estrangeira, fora do meu território, sozinha, insegura, e também fui pega totalmente desprevenida. Por mais que eu seja sentinela de mim mesmo, por mais que eu tenha me tornado sentinela de mim, como todas as mulheres, o meu cortisol é uma luta para eu conseguir manter ele num limite razoável. Eu já tive um adoecimento muito severo de estresse crônico, depois também de vários burnouts, e nem por coisas profissionais, de verdade, por coisas pessoais. A minha vida profissional, ela nunca me maltratou como a vida pessoal exige. E, gente, a gente nesse corpo território também é corpo biológico. E o cortisol das mulheres causa muito adoecimento. Você pode ver que a gente tem muito mais problemas de saúde, de obesidade, de uma série de coisas do que os homens, porque você tem que ser sentinela de você o tempo todo. Então eu volto para a pergunta. Quando eu me pergunto, será que eu estou vivendo errado? Porque eu quero ser nômade para ter uma vida leve, gostosa, para estar pelo mundo. O que eu quero compartilhar é a beleza, mas nem sempre é beleza. Eu sempre tenho, parece que provar para as pessoas o meu direito de estar no lugar. Eu sou invadida por esse tipo de gente, como esse homem, me filmando sem o meu consentimento pelas costas, olhando para o meu corpo como se fosse um objeto numa prateleira nojenta de um mercado sujo em que ele pode chegar e pegar o que ele quer do jeito que ele quer.
Ele não me tocou fisicamente, mas ele me violou de muitas formas no meu direito de existir, no meu direito de estar no mundo. Ninguém tem o direito de fazer isso com ninguém, absolutamente ninguém. Mas todo o tempo eu lido com isso, assim como eu lido também com umas mulheres que me perguntam, homens e todos que me perguntam, mas cadê seu marido? Cadê seu. Eu fiz um Reels no Instagram que até viralizou, que na verdade ali eu não criei roteiro nenhum. Eu repeti uma situação que me aconteceu naquela mesma semana. Eu cheguei numa hospedagem no Peru, e aí uma senhora, que era dona da hospedagem, antes de entregar minha chave, falou: Mas você viaja sozinha? E eu, sim, senhora. A minha chave, por favor. Tô cansada, porque eu já sabia. Pelo tom de voz, eu já sabia o que vinha. Mas cadê o marido e os filhos? E o papai e a mamãe? Gente, que ela nem sabe se existe e que ela tinha que criar na cabeça porque ela viu um corpo mulher. Ela não me escutou, ela não sabia meu nome, ela não sabia nada sobre mim. Mas um corpo mulher de 40 anos chegando com uma mochila nas costas foi ofensivo o suficiente para ela tentar me lembrar qual é o meu lugar nessa sociedade. Eu passo por isso o tempo todo, eu confesso para vocês que isso me desgasta. Eu confesso para vocês que agora, por exemplo, eu estou em Salvador para descansar, para reorganizar a minha mochila e planificar a minha viagem daqui para frente. E eu não quero mais carregar isso. Eu não quero mais ter que ficar enfrentando, mas isso não depende de mim. Isso depende do mundo lá fora. E se eu continuar em silêncio, sem denunciar o quanto isso é absurdo, a gente vai continuar sendo invadida. Se a gente começar a questionar e a devolver o desconforto a quem nos causou, a gente vai poder ocupar o nosso espaço no mundo nosso, por direito. Ninguém mais além de mim pode ser eu. Ninguém tem o direito de me dizer como me ser. Eu sou eu e esse é o meu direito e eu tenho o dever de usá-lo. Então, em um dia que era para ser um dia tremendamente feliz, foi um dia angustiante. E aí eu segui ali pelo parque. E agora, 2 meses e meio depois que eu resolvi, em segurança física e emocional, voltar para olhar esse vídeo e compartilhar com essa intenção de ecoar a nossa voz no mundo, eu comecei a olhar para Nanda daquele dia e me doeu o coração. Ver aquela mulher tão forte e tão vulnerável. Ver aquela mulher lutando para manter o que ela planejou para aquele dia, que era desfrutar do direito de estar num parque onde ela ralou pra caralho para chegar, aproveitar a presença ali também para produzir conteúdos, porque afinal de contas, para que eu possa fazer essas coisas e viver essas coisas, já que eu não vim da elite e eu não conto com mais absolutamente ninguém além de mim mesma para me manter no mundo, em todos os níveis, quem me sustenta sou eu. Eu não tenho, eu sou a minha própria árvore. Eu como do meu fruto, eu produzo a minha sombra, eu, eu sou minha árvore. E eu sei que eu não sou a única mulher sentindo isso. Eu recebo muita ajuda, muito apoio no caminho. Por exemplo, agora eu estou em Salvador, na casa de Elma, minha amiga. Elminha, gratidão imensa por me acolher aqui. Porque eu precisava não estar em hostel, porque eu precisava não estar compartilhando o tempo todo com pessoas, porque eu precisava ter um lugar onde eu me sinta segura, onde eu sinta que eu não sou uma estrangeira. Porque muitas vezes, ainda que seja no Brasil, eu falo o mesmo idioma, mas eu não sinto que eu falo a mesma língua das pessoas. Muitas vezes as pessoas não me entendem. Então, eu sei quem são as pessoas que falam minha língua e as minhas línguas, porque eu tenho várias línguas, né, que eu falo, mas eu tenho sorte porque eu tenho essas pessoas a quem recorrer. E agora a Elma me acolheu aqui, tá sendo incrível ter esse tempo. E eu tô conseguindo produzir, tanto que aqui tô eu produzindo esse conteúdo para vocês, falando sobre como é estar no mundo. Não adianta nada eu fazer um vídeo mostrando como é lindo ali. Vocês podem ver vários blogueiros, vocês podem pesquisar YouTube e na internet em geral. Vão ter várias coisas para vocês verem sobre o lugar. Mas eu não quero falar de destinos imperdíveis, eu quero falar sobre caminhos comuns. Porque ainda que eu seja nômade, eu sou uma mulher no mundo. E a gente não tem paz nem dentro da nossa casa, apenas por habitar um corpo mulher. E quando eu olho os vídeos da Nanda daquele dia, me aperta o coração, porque eu fiz vários e vários e vários vídeos segurando o choro e falando: não, ele não vai tirar minha paz de estar aqui, não, ele não vai tirar minha paz, mas ele já tinha tirado. E então eu segui andando pelo parque com medo, porque, como eu disse, o parque estava muito vazio e era um parque muito grande, são vários seguranças, homens que conhecem o território, têm radinho, e para mim, a partir do momento que um fez isso comigo, todos estão no mesmo lugar de ameaça.
E aí eu gravei os meus vídeos, e aí eu troquei de roupa, coloquei o vestido bonito que eu tinha comprado no dia anterior para eu produzir os meus vídeos, e aí produzir um meme, produzir não sei o que depois com isso. Mas eu sabia que um dia eu ia voltar aqui para contar para vocês essa parte da história. E com isso, eu fui andando, mas eu estava muito apertada para fazer xixi. Em certo ponto, eu queria muito fazer xixi, só que eu fiquei com medo de ir no banheiro. Eu fui andando e tentando manter esse mantra de ninguém vai invadir meu espaço, ninguém vai tirar a minha paz, mas eu já tinha sido invadida, porque eu sou uma pessoa e eu também tenho os meus medos, os meus dramas, as minhas dificuldades. E aí eu segurei muito para fazer xixi. Quando eu cheguei no banheiro, depois de um tempão, meu, doía tanto, tanto, tanto minha bexiga, nunca me passou isso em 4 décadas dessa indústria vital. Eu gritava pra mijar, te juro, que vergonha, mas eu, ai, ai. Gente, foi um escândalo pra mijar, doía tanto, tanto, tanto que eu tive que gritar. Parecia homem fazendo calistenia. Quando eu saí do banheiro, a minha musculatura relaxou tanto, depois de tanta tensão, que eu caí. Eu torci o meu pé fez assim e eu caí no chão. E aí eu fiquei lá estabacada, imaginando. Ai, caralho, eu quebrei a perna, o que é que eu vou fazer? E ainda o meu seguro tinha me desassistido totalmente. Nem vou entrar nesse tema, fiz um seguro que achei que era muito bom, porque eu vi várias propagandas dele, mas uma merda, me desassistiu totalmente, meu seguro de viagem. E eu tinha que me curar sozinha de qualquer doença que eu tivesse. E tinha que rezar pra não quebrar nada, porque isso aí já não dá pra curar sozinha. E quando eu vi que eu caí no chão, que meu pé torceu, eu pensei, quebrei. E ali, eu que já estava carregando uma ansiedade imensa durante todo esse trajeto, tive um ataque de pânico. E apareceu um carinha que estava ali do lado, um homem jovem, um argentino, e ele falou pra mim: "Eu te ajudo". E eu estava assustada. Eu estava com medo. E ele percebeu nos meus olhos. E ele realmente me ajudou. E ele falou: "Olha", e eu comecei a falar: eu quebrei meu pé, eu não posso quebrar meu pé, eu não tenho seguro, o que que eu vou fazer?". Gente, essa é a minha realidade do estar no mundo, tá? Hoje é essa a minha realidade. E aí ele pegou e falou assim: "Olha, eu sou fisioterapeuta, eu posso te ajudar, eu te garanto, você não quebrou. Eu ouvi você no banheiro. Você deve ter segurado seu xixi por muito tempo e você relaxou a sua musculatura quando você fez xixi. Eu ouvi os seus gritos". Ele não falou de uma forma constrangedora, ele foi muito amável e respeitoso. Então, eu imagino que você caiu por conta desse relaxamento muscular, mas você não quebrou, tá tudo bem, são só os seus músculos relaxados. E aí eu respirei fundo e falei pra ele: "Obrigada". Então a gente é a equipe multidisciplinar que eu precisava, porque eu sou psicóloga e eu tô tendo um ataque de pânico. Aí caiu a minha consciência, sabe? E de novo eu tive que cuidar de mim. E aí eu contei pra ele o que aconteceu quando eu entrei. E falei pra ele: "É só um ataque de pânico, eu consegui me afastar de mim, olhar pra situação pra poder voltar pra mim me acolhendo". E, bom, gente, acho que isso é ser mulher, né? Infelizmente. E aí eu volto pra pergunta do começo. Quanto eu me pergunto, será que eu tô vivendo errado? Mas não. O errado é a gente continuar em silêncio, sabe? Quando a gente sofre essas violências. O errado é a gente ver esses desconfortos e naturalizar enquanto eles vão ficando guardados dentro da gente, vão adoecendo, fazendo a gente cair, fazendo a gente se ferir, fazendo a gente ter problema na bexiga, fazendo a gente ter problema de explodir e parecer louca. Que doida ela, tá tendo um ataque de pânico num lugar tão bonito, né? E eu fiz de tudo para que esse dia fosse incrível. E foi um dia que eu consegui fazer ele incrível, apesar dessa merda toda, apesar desse homem fazer isso, né? Desse segurança me causar tanta insegurança e sofrimento, eu consegui fazer dele um dia massa. Mas ele não foi o dia que eu queria que fosse. Ele não foi o dia que eu merecia que fosse. Ele não foi o dia que todo o meu investimento merecia que eu recebesse. Ele é o dia em que eu tô gravando um vídeo longo para contar para vocês como a gente se defende, como eu sinto ainda que todo o tempo eu tenho que me justificar por estar no mundo. Agora eu já não peço mais licença e nem perdão, mas eu tenho que defender o meu território de invasões constantes, enquanto os homens não passam por isso. Os homens viajeiros que eu conheço na minha idade, eles não passam por nada disso. Conversando com um homem viajeiro, nômade como eu, que foi o homem mais incrível que eu conheci. Eu conto dele na história do livro O Homem que Tentou Domar o Unicórnio, que eu espero colocar no mundo esse ano. Um homem.
que eu amei profundamente e que eu não posso mais encontrar em lugar nenhum do mundo, infelizmente. Que quem dera que existisse pelo menos mais um homem como ele, mesmo que eu não encontrasse, só pra saber que tem gente bonita assim no mundo, sabe? O mundo ia ficar mais bonito. Mas a gente conversando, quando a gente se encontrou, isso é parte da história do meu livro, O Homem que Tentou Domar o Unicórnio, e eu falando pra ele, tipo, dos desafios que eu enfrento sendo nômade como ele era, e ele falou: eu nunca pensei nisso. Eu nunca imaginei que fosse tão difícil por conta da questão de gênero. Eu nunca me atentei. Então, gente, eu seria muito irresponsável se eu contasse para vocês as histórias da vida privada, se eu postasse nas redes sociais de forma geral as coisas bonitas de estar no mundo e não contasse para vocês as coisas difíceis de estar nele. Vocês, mulheres, sobretudo, me perguntam sempre: você não tem medo? Eu tenho medos diversos, mas eu também teria medo se eu tivesse casada. Eu já tive medo casada. Eu fui casada 2 vezes, eu sou divorciada. Eu eu tinha medo quando eu tinha casa e morava dentro dela. A gente tem medo em todos os lugares, sendo e habitando um corpo mulher. E não é nossa culpa. Mas é hora da gente devolver o desconforto, para a gente não ter o nosso cortisol alterado o tempo todo, para a gente não adoecer de corpo e de mente. Quem dera a gente possa viver tempos em que a gente não tenha que ficar rosnando para defender o nosso território. Quem dera que o meu nomadismo daqui para frente possa me trazer leveza, que eu possa estar no mundo mais tranquila, segura, leve, sem ser invadida. Mas até lá, eu não vou abaixar a minha cabeça. E se você quer ouvir mais histórias, continua aqui comigo, se inscreve no canal e vai também nas outras redes no @emocio.nanda, emocionanda, emocio.nanda, uma vagabunda pelo mundo, vagando pelo mundo. E se você quer apoiar o meu trabalho, se você quer apoiar esse meu projeto Nômade pelo mundo, te trazendo mais consciência e desbravando culturas, histórias e criando memórias com o meu corpo mulher pelo mundo, você pode me apoiar tanto pelo Pix e você também pode me apoiar comprando os meus livros. No meu blog, emocionanda.com.br, você vai encontrar os meus e-zines. O que é um e-zine, Nanda? São livretos com 2 poemas, um poema e um conto que eu escrevi que estão incríveis e que com certeza a leitura deles vai te fortalecer tanto quanto escutar o que eu estou falando nesse vídeo. E você encontra disponível em emocionanda.com.br. Você também pode me apoiar pelo Pix. E segue Emocionanda em todas as redes. Clica em seguir aqui no canal, ativa o sininho, compartilha com outras pessoas que possam se beneficiar, para que eu possa conseguir trazer cada vez mais conteúdos, para que a gente não abaixe a nossa cabeça, para que a gente não se encolha e para que a gente possa continuar ocupando o nosso lugar, o nosso território e o nosso direito de estar no mundo e de gozar dele. Eu sou Emocionanda e vou com você por aí.